Vai entrar na música. O que você está falando? Vamos entrar, tá?
Oi, boa noite. Boa noite. Vitória, Lara. Estão conseguindo me ouvir? Tô sim. Sim. Vamos lá. Hoje a gente vai... Ó, então o que que a gente ficou... O que que a gente ficou resolvido aí para a nossa próxima semana? A gente vai fazer a prova. Então, a gente vai ter a nossa prova na terça-feira que vem, dia 8, com toda a matéria que eu separei lá no Blackboard de segunda etapa de avaliação. Deixa eu só dar uma conferida aqui para já passar para vocês aqui. Tá bom. Eu já falo aqui qual que é, certo? Vamos lá. A partir da parte de vacinas, aquela aula que a gente fez de vacinas, anticorpo, parte 1, parte 2, aula de reação antígeno-anticorpo. Aí foram 2 semanas que a aula teve esse título, antígeno-anticorpo. Aula imunidade mediada por célula, também a gente teve 2 semanas com esse mesmo nome. Aula sistema complemento, foi parte 1, parte 2. Aí, inclusive, eu até deixei um videozinho para ser assistido, né? Um videozinho animado que ajuda a gente a entender aqui o sistema complemento. E, para fechar, então, para o nosso tópico de prova, a gente vai falar sobre a parte da ativação dos linfócitos T, como que eles efetivam a resposta imunológica, né, quando a gente entra em contato aí com o antígeno. A resposta, na verdade, a gente vai entender qual que é a resposta inflamatória das nossas células, né, quando entra em contato com algum agente causador. Certo? Outra... Deixa eu vou até compartilhar com vocês aqui de uma vez, só para a gente estar... Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim. Eu já até separei aqui o tópico para o nosso trabalho, para a nossa eco. Eu não tinha falado nada mesmo com vocês ainda sobre a eco, não, né? Não, ainda não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar umas Que eu lembro, questões... não. Oi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar umas questões de estudo dirigido para a prova, que vão valer pontos como pontos para o trabalho. E vou deixar um tópico aqui, um artigo, para valer pontos para a eco. Aí, os artigos... Aquele último trabalho a gente fez em grupos de... Foram 4 grupos, não foram? Eu acho que foi. Vocês dividiram em 4 grupos, tenho quase certeza que sim. Vocês estão mantendo algum grupo de trabalho? Como que vocês estão
Eu tinha selecionado Você 3. fala para poder fazer esse trabalho agora? Oi? Você fala para poder fazer esse trabalho? Isso, é porque eu tinha pensado assim, eu não sei se a gente faz individual ou se a gente faz esse aqui em grupo. Eu coloquei 3 opções de artigo, mas pode ser também individual. Ah, sim. O meu grupo continua o mesmo, assim. Quando Era, você, no último trabalho foi, acho que foi 6 pessoas. seu grupo continua tudo. Ah, então a gente pode fazer em grupo, sim. Mas, Esses artigos aqui são muito interessantes. Eu queria, assim, que a gente combinasse até uma apresentação. Vamos ver como que a gente faz, assim. Não uma apresentação para vocês montarem o material, mas a gente falar alguma coisa, porque são os novos estudos no tratamento de pacientes graves, né, do COVID, que tratam uhum, que usam essa terapia imunomodulatória, né? Que é o uso dos anticorpos monoclonais, o uso de imunoglobulinas. Esse segundo aqui fala, esse artigo aqui fala de a hipótese patogênica da infecção e o que a gente consegue mudar, né, nesse uso aí dessas imunoglobulinas com esses pacientes graves aí, com esse agravamento do quadro aí dessa pneumonia. E o primeiro artigo fala como que a gente deve estimular ou suprir as respostas imunológicas. Como que devem ser feitas as intervenções das citocinas e das anticitocinas. Então, a gente fecha a aula de hoje falando sobre o estímulo das células T. E para estimular a célula T, a gente vai entender que a gente faz o uso de muitas interleucinas. A gente vai estar ligando o aspecto, né, do nosso tópico com o tema atual aí, que esse tratamento aí de pacientes graves de COVID, né? Como que é o agravamento do COVID, como que é a resposta inflamatória e como que a gente consegue modular através desses tratamentos imunológicos. Então, são 3 artigos bem interessantes, bem modernos, aí, bem recentes. São artigos que foram publicados de julho até agora e tratam aí esses assuntos. Então, Lara, pode ver com o seu grupo que está ativo, a Vitória, né? Quem tiver aí com o grupo, vocês podem dividir. Mas eu vou deixar lá na plataforma os artigos para vocês fazerem. deixa explicado lá, tipo, se vai ser em grupo, se vai ter que apresentar ou só mandar para você. Eu queria, Porque assim, a princípio, eu queria que fizesse um resumo, né? Né? Escolhe um artigo, faz um estudo e faça um comentário, que a gente puder fazer assim, comentário, a gente não para vocês me apresentarem, a gente vai estar entendendo junto aqui o que o artigo está passando para a gente, né? Lembrando que é tudo novo, no caso aqui, por exemplo, desse terceiro artigo aí, está conseguindo ver na tela aí? Terapia então, imunomodulatório para o manejo de Covid-19 severo. Entender que nós não temos medicamentos específicos para tratar um paciente de Covid grave. Nós temos manejo de outras medicações que a gente consegue fazer, né? Está assim, um experimento. A gente não tem assim, todo medicamento para ele ser registrado, ele precisa de ter o padrão, né? Tanto o número de pessoas que foram tratadas com a medicação e o estudo padrão que não recebeu aquela medicação. Aí você faz uma comparação e você levanta um estudo sobre aquele medicamento. Lembrando que no COVID a gente não tem isso, a gente não tem números, a gente não tem ainda estatísticas, né? É tudo novo, tudo recente, a gente não sabe certo esses resultados. Então, é bem interessante ler, é bem interessante a gente estar entendendo aí essa questão desses novos manejos aí.
Vamos entrar aqui, então, no nosso tópico, para a gente conseguir fechar toda a nossa matéria de hoje, e deixa tudo explicadinho lá assim, fica tudo, vou deixar os artigos, vou deixar uma fonte, uma forma que vocês consigam anexar o resumo, e a gente, no dia da prova, na terça-feira, no horário da aula, a gente entra, faz um estudo desses artigos, faz um debate desses artigos, e depois a gente entra e eu disponibilizo a prova para vocês. Combinado? Ah, tá. Uhum. Então, a gente vai precisar de estar entrando na aula na terça-feira, falando sobre os artigos, depois a gente volta e eu disponibilizo a prova. Tá bom. Vamos lá na nossa matéria. Então, nosso tópico da aula, a gente vai falar de toda a ativação e função dos nossos linfócitos T. Então, essa é a figura que a gente já viu. Não tem muita coisa, a gente tem coisa nova para falar aqui hoje? Tem. A gente tem interleucinas, a gente tem nomes, mecanismos, mas muita coisa a gente já está encaixando dentro de um quadro, de um contexto que a gente já vem abrangendo em aulas passadas, né? Por exemplo, aqui a gente está falando, né? Eu já falei com vocês a aula lá do nosso sistema, lá da nossa imunidade mediada por células. Então, assim, eu peguei um pouco de resumo para a gente já ficar um pouco falando sobre a nossa prova e introduzindo um pouco das nossas funções de células T. Tá bom? Então, assim, não vou estar assustando vocês totalmente aqui hoje com tudo novo para a prova, não. Essa figura mostra para a gente... Vocês estão conseguindo ver minha tela compartilhada, né? Aham. Tá dando para ver. Essa figura está mostrando aqui para a gente um linfonodo, um gânglio linfático. Lá dentro a gente tem as nossas células que não estão em processos de maturação, elas estão ainda imaturas, elas são chamadas de células T virgens, elas vão circular dentro dos gânglios linfáticos, onde contém os antígenos. Então, o que acontece? Como a gente ativa? Quando a gente ativa? Quando nós temos um local de infecção. Então, aqui foi exemplificado, foi mostrado como se fosse a pele e aqui fosse o meu patógeno, o meu local de infecção, um corte na pele, contato com uma bactéria, né? Não importa, a gente precisa só de estar entendendo que esse contato, esse linfócito, que era um linfócito chamado de linfócito virgem, esse linfócito imaturo, ele foi desenvolvido lá dentro do gânglio linfático. Ele saiu, ele foi lá no local da infecção, ele chegou lá no tecido, lá na pele, para conseguir erradicar o patógeno, né? O produto final, o processo final que eu quero fazer é erradicar esse patógeno, eu quero combater esse patógeno. Lembrando que essas células T, que são células T virgens, que não foram ativadas, a partir do momento que elas são ativadas, elas entram em conjunto, entram num trabalho, num processo de amadurecimento, de desenvolvimento, até formar as minhas células T efetoras. Lembrando que essas células T efetoras são as células responsáveis pela função memória, clonagem, é a parte que quando você já está trabalhando
para você conseguir controlar aquele foco de infecção. Então, a partir dali, a gente começa a falar de expansão clonal. A partir dali, eu já consigo ter um controle sobre o meu patógeno em questão. Seja vírus, seja uma bactéria, enfim, estou falando de um antígeno, de um anticorpo, uma maturação de células, de tipos celulares, que vão se desenvolvendo em células efetoras, células T efetoras, que conseguem fazer o reconhecimento, fazer a expansão e manter esse corpo, né, com aquela capacidade de fazer uma nova defesa se o organismo for reinfectado por aquele patógeno. Então, falando um pouquinho de células T inativa, células T efetoras, mostrando aqui, né, tá em inglês, é extraído do Abas, mas é isso aqui, tá em inglês, mas dá para a gente entender que, como que é o estímulo aqui, como que acontece. A gente tem o patógeno, ele foi, como ele foi, né, entrou em contato, a gente conseguiu, através, né, das nossas células dendríticas, a gente conseguiu fazer a fagocitose, a gente conseguiu fazer o reconhecimento através dos Toll-like, que são os receptores de reconhecimento de patógeno. A gente conseguiu mandar mensagens, citocinas. Olha, todas as citocinas em questão. Interleucina 12, interleucina 6, interferon alfa. Isso tudo aconteceu porque a gente estimulou tipos celulares chamados de células dendríticas. A partir daí, eu estou estimulando as minhas células para elas se transformarem em células efetoras. O segundo exemplo foi falado na nossa aula passada, que foi o nosso sistema complemento ativo. Eu peguei o patógeno, eu englobei, eu apresentei esse patógeno na minha membrana celular, eu formei o MHC-TCR, que é aquela parte de coestímulos, e a partir dos meus coestímulos, eu cheguei na minha célula T efetora. Então, eu usei dois mecanismos diferentes, mas todos esses meus dois processos, eles chegaram no meu produto final, que é uma célula T efetora, que é uma célula que fez o combate que eu precisava da minha infecção. Então, lembrando que temos dois caminhos diferentes, mas que, final, nós vamos estimular uma célula T. Nós vamos ter uma célula T madura, e célula T madura é a célula que vai desempenhar toda a função imunológica. Então, só relembrando aqui, só recapitulando aqui. Processo de baixo, sistema complemento. Aquele sistema que quem conseguiu visualizar aquele videozinho animado, que vai mostrar as vias, a via clássica, a via alternativa, a via de lectina, todos os sinais, todos os coestímulos, a formação daquele poro que consegue romper a membrana e fazer a morte celular. Então, todos os estímulos, né, chamados todos os meus sinais. E na parte da minha célula dendrítica, eu tenho todas as presenças das minhas citocinas. Então, uma figura bem clássica aqui, uma membrana, um receptor de membrana, um coestímulo aqui para a gente estar recebendo sinais, e a gente está começando a entender aqui as subdivisões das mensagens para a gente conseguir fazer a leitura, né, como se a gente estivesse tentando fazer o reconhecimento de uma membrana, de um antígeno, por uma célula
e que vai se tornar cada vez mais especializada no nosso corpo. Então, aqui nós temos alguns componentes aqui bem já relevantes que a gente vai estar sempre falando aqui. TCR, CD4, CD8, o MHC, né, que é a minha membrana da parede celular, classe 1, classe 2. Então, a gente fala que são fases da resposta de célula T. Eu tenho fases diferentes. Eu tenho a resposta das células T e antígenas consiste em uma sequência. São passos sequenciais que vão desenvolver todo o amadurecimento das minhas células T. Então, a gente vai, consequentemente, né, aumentar o número das minhas células T e a gente vai sempre estar convertendo células T inativas, chamadas de células T naios, em células T efetoras, que são células T que vão estar com a expansão, com a memória, com o controle para o combate de uma infecção, de uma invasão, de um patógeno. Então, nós temos aqui reconhecimento de um antígeno. Passo a passo aqui para a gente entender como que a gente reconhece um antígeno. Eu tenho ativação do APC, né, que é a parte na célula dendrítica que consegue apresentar o micro-organismo. Aqui eu tenho deficiência de coestimuladores. Eu não tenho a presença deles aqui. Aí essa célula T virgem, ela era uma célula sem resposta, uma célula em alergia, que se transformou em uma célula T efetora que tem proliferação e diferenciação celular. Ela passou por esse processo de diferenciação celular. Aqui, as minhas membranas já sofreram o estímulo, né, dos meus coestimuladores e toda a transmissão das minhas citocinas, principalmente interleucina 12, interleucina 6, os meus coestimuladores aqui que se ligam, B7, CD28, e a interleucina 12, ela continua mandando sinais, não só a 12, como a 6, como as outras interleucinas que a gente vai estar estudando, elas continuam estimulando, continuam mandando sinal, e eu vou tendo cada vez mais uma resposta que vai tornando uma resposta, né? A gente tende a aumentar esse número de células que conseguem fazer o reconhecimento do meu patógeno, da minha membrana celular do meu patógeno. Então, a gente fala que a ativação celular, a ativação das células T, elas começam por sinais, né? Primeiro, a gente tem um TCR, antígeno, e um peptídeo MHC. Um TCR de um lado do antígeno e o MHC lá no meu micro-organismo. Aí eu tenho mais mecanismos ajudando aqui, CD4 ou CD8. O CD4 na membrana 2, o CD8 na membrana 1. Na membrana do antígeno, a gente chama de membrana 2. Na membrana do anticorpo, a gente chama de membrana 1. O segundo sinal que a gente consegue aí também está estimulando as minhas células. Eu tenho interação entre moléculas e coestimuladores e as células apresentadoras dos antígenos. E também, né, chamados dos receptores de células T. Olha todos os sinais que a gente consegue estimular. CD28, CTLA4, B7, interferon 1, o ICAM1, o LFA2, LFA3, todos esses aí são os sinais, a gente fala que é o segundo sinal que a gente vai servir de coestimuladores para a gente conseguir
agilidade para a gente conseguir fazer o papel de apresentar esse antígeno para a minha célula T. Essa Oi? membrana, você falou em membrana 1, membrana 2. Qual que é a do anticorpo mesmo? A membrana 1 a gente fala que é anticorpo. Ah, tá. É que eu... E a 2 é do antígeno. Perdão, 2 antígeno, 1 anticorpo. Ah, tá. E aqui está explicando tudo que eu falei. Oi? Aqui nessa figura está mostrando toda essa sinapse, chamada de sinapse imunológica. Ah, tá. Tudo acontecendo aqui nessa sequência de sinais. Sinal fazendo transdução, o antígeno fazendo reconhecimento e aderindo ao anticorpo. Então, antígeno classe 1, anticorpo a gente fala classe 2. E todos os sinais envolvidos, todas as classes envolvidas, CD4, TCR, CD3, não vou cobrar todos esses nomes, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se assustem. A gente não tem como decorar tudo, entender toda essa sequência, mas naquele vídeo explicativo dá para fazer a gente consegue fazer uma geral assim. Vocês conseguiram visualizar que eu deixei na plataforma? Eu só entrei e saí, não cheguei a ver, não. Não Mas deixe de não assistir, cheguei a ver ainda, não. vai ajudar muito a fazer assim, como se fosse ir fechando um raciocínio da nossa matéria. Bem interessante aqui a gente entender. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada nome. Ai, caiu aqui. Voltou? Estão me vendo? Tá na sua tela do computador. Aí, voltou agora, né? Voltou. Então, aqui nesse quadro, gente, está mostrando aqui os tipos de células, o nome, a expressão que elas conseguem desenvolver e a função que elas fazem aqui na questão de apresentar os antígenos para o anticorpo. A gente tem, por exemplo, lá nos macrófagos, que são células B, a gente tem o CD28. E ele é responsável por coestimular células T virgens, gerar células T reguladoras. Aí tem aqui receptores de células T. Aí tem os tipos diferentes das células T. Como que elas vão se diferenciar? Aí também nós temos o CD152, que vai ser a resposta negativa das respostas imunes de autotolerância. Aí já entra a parte de resistência, né, de você criar um anticorpo quando você tem essa exacerbação, quando você produz esse tipo de célula, esse tipo de substância, ele já contribui negativamente. Você já tem, é como se você fizesse uma tolerância daquela bactéria e você não conseguisse combatê-la. O CD278, a gente fala que ele ajuda na coestimulação de células T efetora, regula a geração de células T, auxiliam o folículo de produção.
Agora, a CD279, elas expressam célula T, células B, células mieloides, elas também fazem regulação negativa de célula T. Também mais figura aqui mostrando a resposta, né? O antígeno conectando com o anticorpo, a resposta de células T, a célula T virgem, conectando aqui, sendo coestimulada através aqui do CD28, tá vendo? Há um correceptor aqui. Mas eu não tive nenhuma aqui na minha molécula que apresentou o meu antígeno, né? Pode ser minha célula dendrítica, ela não conseguiu gerar nenhum sinal. Tá vendo? Quando eu não gero nenhum sinal, o que que acontece com a minha resposta? Eu chamo de alergia. Eu não tenho resposta funcional. Eu não tenho invasão. O meu anticorpo continua, ele vai ficar um anticorpo intacto, chamado de anticorpo virgem. Ele não tem estímulo. Estão conseguindo me ouvir? Estão. Não está baixando o volume, nada não, né? Não. Tá normal, tá bom. Eu estou fazendo um teste aqui com o áudio do notebook, mas está dando certo. Então, o que que acontece? Aqui embaixo, a gente já tem o uso dos nossos coestimuladores. Olha as citocinas atuando. Olha a ativação dos APCs. São as estruturas que vão apresentar o antígeno. Olha o B7 de roxinho aqui ajudando a apresentar. Ele vai ligar. Olha aqui. Ele está ligando no CD28 e as interleucinas também vão continuar atuando. E o que que eles vão fazer? Eles vão fazer uma expansão clonal. Vai fazer uma proliferação, uma diferenciação, e eu vou ter as minhas células T, chamadas de células T efetoras, que vão estar prontas para o combate do meu antígeno. O papel da coestimulação, olha como que a gente chama de bloqueio coestimulatório e de ativação. Ativo é quando eu tenho substâncias que vão estar ligadas na superfície e vão estar conectando o antígeno com o anticorpo. Olha só, eu tenho a célula T, eu tenho a célula dendrítica que veio apresentar o meu antígeno e eu consegui ativá-las, eu consegui conectar essas membranas, elas foram apresentadas, elas foram ligadas através de sinais, que são as citocinas, e através de receptores, diretamente, que são os receptores de células dendríticas. E quando acontece um bloqueio, eu tenho as minhas substâncias que fazem resposta, a gente fala de controle, regulação negativa. Pode ser chamado de controle negativo, regulação negativa, coestimulação ou coestimulação negativa, regulação negativa. Existem vários termos para a gente falar que você não estimulou os seus receptores. Tá vendo que a gente fez como se fosse um bloqueio? A gente não conseguiu estimular um receptor, eu não deixei ele se ligar, ele estava livre, ele estava pronto para ser ativado. E a partir do momento que eu pego a minha célula dendrítica e apresento o meu antígeno para o meu anticorpo, toda a minha cascata vai desenvolvendo, todo o meu sistema imunológico vai sendo trabalhado. Nesse caso, eu fiz um bloqueio dos meus receptores. Eu não estou estimulando a proliferação, a expansão clonal. Eu não estou fazendo aquela divisão que consegue, né, manter as células T efetoras trabalhando, né? Porque quando elas ficam efetoras, é porque elas já foram estimuladas. Então, esse bloqueio não chega no processo, na fase de amadurecimento do linfócito, chamado de células T efetora. Mais um pouquinho aqui da ilustração, a gente fala do nosso coestímulo.
A primeira parte está mostrando células T em reconhecimento com antígeno. Aí eu tenho com e sem os coestimuladores, que vão levando a expressão de células de CD40L. Olha só, eu não estimulei, aqui eu não estimulei o reconhecimento, mas a partir do momento que eu começo a fazer a ligação, eu começo a expressar mais receptores que vão cada vez mais ajudar nessa interação antígeno-anticorpo. Então, esse CD40L, ele se liga, leva a expressão do B7, e esse B7 que vai estimular as minhas citocinas. Citocinas liberadas, eu vou fazer cada vez mais o meu processo de reconhecimento de antígeno, chamado também de processo inflamatório, né? Nós estamos ativando toda a nossa cascata enzimática, todas esses coestímulos, todo esse processo, a gente tem como efeito colateral o processo inflamatório. Calor, rubor, dor no local, vermelhidão, febre. Sinal de transdução na ativação de células T. Como que a gente sabe que tudo está acontecendo? Então, a gente conhece, nós já falamos em aulas passadas, que no reconhecimento do antígeno e os coestimuladores, são aquelas substâncias que vão estar ativando as células a tornarem células T efetoras. A gente tem expressão de enzimas, expressão de proteínas, nós temos todo o processo chamado de diferenciação. Eu tinha célula T imatura, chamada de células T virgem, elas sofreram todos esses coestímulos tornaram-se células T maduras, células T, chamadas também de células T efetoras. Então, a gente fala que essas vias bioquímicas que ligam a esse reconhecimento